Durante um bom tempo, a Nickelodeon e a Disney Channel eram as maiores rivais da TV americana. Os dois canais tinham ótimos shows, ótimas estrelas, ótimas músicas, muitos telespectadores que ficavam divididos entre qual programa assistir e em qual canal. E desses dois canais surgiram estrelas mirins, que na época faziam um sucesso absurdo. Sucesso esse que nem sempre era tão bom e nem todos os atores daquela época tiveram um final saudável. Alguns viraram cantores, outros continuaram atuando, alguns saíram da mídia, mas a maioria se envolveu em algum tipo de drama. E hoje a gente vai falar das polêmicas envolvendo Drake Bell. Vamos lá. Podemos dizer que ele era um nepo baby? Não. Mas também não podemos dizer que ele era um garoto pobre. Jarrett Drake Bell nasceu na Califórnia e a mãe dele era uma jogadora profissional de bilhar. Inclusive, em 2005, ela entrou pro Hall da Fama dos jogadores de bilhar. Apesar da fama ser da mãe, foi o pai que colocou ele no show business. Depois que os pais dele se divorciaram, o pai decidiu que ele precisava fazer alguma coisa. Ele tentou incentivar o filho a jogar beisebol, mas o Drake não gostava de esportes. Ele preferia imitar pessoas que ele via na TV e tentava tocar e cantar. Então o pai dele pensou que talvez fosse uma boa ideia tentar colocar ele no meio artístico, mas ele não sabia como esse mundo funcionava, como você começava a atuar na TV, ele não fazia ideia. De acordo com o próprio Drake em um podcast, a intenção do pai dele não era ficar rico através do filho, nem tentar fazer o filho ficar famoso, já que ele não conseguiu ficar famoso. Ele colocou o filho nesse meio porque o Drake estava mais interessado em atuar do que praticar esportes. A carreira do Drake começou nos anos 90, quando ele tinha 5 anos de idade, e a primeira aparição dele na TV foi em um comercial de eletrodomésticos. Depois disso, ele fez outros comerciais até finalmente estrear em um programa de TV chamado Home Improvement, que era uma sitcom baseada em um show de stand-up do Tim Allen, que era o protagonista da série. Depois disso, ele apareceu em vários filmes, comerciais e séries, como, por exemplo, Drifting School e The Neon Bible, 2 filmes de 95, Jerry Maguire, um filme de 96, Seinfeld, uma sitcom de 89, mas ele apareceu em um episódio de 1998. Em 1999, ele participou de um comercial de Pokémon e começou a atuar na Nickelodeon no programa The Amanda Show, onde ele conheceu a Amanda Bynes e o Josh. O show da Amanda era enorme, ela era uma das atrizes mais promissoras e teve uma ótima carreira, até certo ponto. Mas essa é uma história diferente para um vídeo diferente. Inclusive, tem vários vídeos sobre ela, então se você quiser entender o que aconteceu com ela, é só pesquisar no YouTube. Em uma entrevista, o Drake disse que ver a Amanda atuar era incrível, porque a série exigia muito trabalho e ela era muito profissional. Na época, ele tinha entre 11 e 12 anos, ela tinha entre 12 e 13, e para ele foi inspirador ver uma pessoa tão talentosa e tão nova. Ainda em 1999, os dois começaram a namorar, e o namoro durou até 2002, que foi o período em que eles trabalharam juntos. Ele conta em um podcast que ele não era muito reconhecido naquela época, apesar de aparecer várias vezes no programa. Depois que o show da Amanda acabou, o Drake continuou participando de outros filmes e outras séries, mas a sua estreia mundial aconteceu em 2003, quando ele foi chamado para participar de um programa chamado Drake e Josh. Ele tinha 15 anos na época e os produtores do programa ligaram para ele para marcar uma reunião e decidir os detalhes do personagem. Perguntaram se ele queria que o Drake personagem tocasse guitarra, tivesse uma banda ou se ele queria deixar tudo isso de fora. E o Drake não apenas queria que seu personagem tocasse guitarra e tivesse uma banda, como ele também escreveu a intro do programa. E as músicas que ele produzia durante os episódios, ele apresentava e colocava nos álbuns dele, justamente para o público conseguir reconhecer essas músicas da série. A série Drake e Josh estreou e foi um sucesso enorme. A série começou em janeiro de 2004, teve 4 temporadas, 2 filmes e terminou oficialmente em 2008. Tanto Drake quanto Josh já eram conhecidos na Nickelodeon por causa do The Amanda Show, e a personalidade dos personagens foi baseada nos próprios atores. O Drake era o galã, músico, enquanto o Josh era o inteligente e engraçado. O primeiro episódio da série teve 3 milhões de telespectadores e em 2006, Drake e Josh esteve várias vezes entre os 10 programas de TV a cabo mais assistidos da semana. Era a série mais popular entre crianças e pré-adolescentes, apesar do Drake falar que não tinha uma idade muito específica, porque crianças assistiam, adolescentes assistiam, mas pessoas adultas também assistiam. Durante todo o período de Drake e Josh, muitas coisas aconteceram na vida dos
dos dois. O Josh teve problemas com drogas, ele tem toda uma história e uma carreira, mas eu decidi não falar sobre ele nesse vídeo porque eu queria focar só no Drake, que já é muita coisa. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só sobre a história do Josh. Enquanto Josh lutava contra os seus demônios internos, o Drake era o galã, músico que tinha uma carreira musical inteira pela frente. Em 2005, ele lançou o seu primeiro álbum, Telegraph. Em 2006, ele lançou outro álbum chamado It's Only Time, que ficou na 81ª posição na Billboard 200 e vendeu 23 mil cópias na primeira semana. Em 2008, ele fez o primeiro vídeo álbum que ficou na 81ª posição, Top 100 Mexican Album Chart. Em 2005, ele participou de um episódio de Zoey 101 e fez o filme Os Meus, Os Seus, Os Nossos. Por causa do papel dele nesse filme, ele foi indicado ao Young Artist Award na categoria Melhor Performance em Longa-Metragem. Em 2006, 2007 e 2008, ele ganhou o Blimp Award no Kids' Choice Award na categoria Ator de TV Favorito. Ele ganhou esse mesmo prêmio nessa mesma categoria no Kids' Choice Awards da Austrália 2 vezes, em 2008 e 2009. E em 2010, no Kids' Choice Awards do México, ele ganhou como ator internacional favorito. Em 2007, Drake e Josh acabou. As más línguas falam que a série foi cancelada, mas o criador da série, o Dan Pezão, disse que a série não foi cancelada. Na verdade, eles decidiram encerrar a série porque os personagens já estavam se formando no ensino médio e os atores também, então eles sentiam que estava na hora de terminar a série. Pro Dan Pezão, a série não foi cancelada porque isso significaria que a audiência estava baixa e não foi isso que aconteceu. A última temporada foi a que teve mais audiência e o último episódio foi o mais assistido de toda a série. Mas o fim de Drake e Josh significaria o fim dos picos de audiência. Os dois irmãos conquistaram a TV, conquistaram uma geração. A química dos atores era tão boa que às vezes eles recebiam um script escrito, sei lá, briguem pelo sanduíche e não tinham falas, então os atores tinham que improvisar e a química era tão boa que dava certo. Mas a série chegou ao fim, eles ainda fizeram 2 filmes, inclusive um de Natal. Em 2008, a saga Drake e Josh acabou oficialmente. A Miranda Cosgrove começou uma nova série chamada iCarly, que inclusive teve a participação especial do Drake na música da intro. Depois ele apareceu em um episódio chamado iBloop, e anos depois o Josh também apareceu no novo iCarly. O Drake continuou trabalhando como ator durante um tempo. Ele fez Super-Herói o filme em 2008. Ele fez toda a saga dos Padrinhos Mágicos, que era ruim pra caramba, e eu acho que tem 4 filmes. Fez alguns trabalhos de dublagem, inclusive dublou o Homem-Aranha. Apesar de ter começado a carreira bem cedo e ter participado de vários filmes e séries e programas, o Drake não era tão conhecido nos Estados Unidos. Outra coisa que influenciou essa pequena fama do Drake é que quando ele começou a atuar, não existiam redes sociais, elas surgiram depois de Drake e Josh. Os produtores mandavam tomar cuidado quando fosse beber, quando fosse sair de uma festa, porque poderiam ter paparazzis ali pra tirar foto e vender pra revista. Mas hoje em dia, qualquer pessoa pode tirar uma foto sua, postar na internet e em menos de 1 hora, 10 mil pessoas já viram aquela foto. Se Drake e Josh fosse uma série atual, com certeza ele teria vários fãs e edits no TikTok, contas no Facebook, contas no Twitter e uma fanbase, seria muito diferente. Ele também disse que os comentários nas redes sociais não afetam ele tanto quanto afetam os famosos mais novos, justamente porque ele ficou famoso numa época em que não tinha como ler o que as pessoas pensavam sobre você. Elas escreviam nas revistas e nos blogs, mas elas não mandavam mensagem pra você diretamente. O Drake não é tão famoso nos Estados Unidos, lá ele é conhecido como o cara que fez Drake e Josh, mas nada se compara com a fama que ele tem na América Latina, inclusive no Brasil. Por causa das músicas e de Drake e Josh, ele é muito famoso no México. Ele conta que foi fazer um show no México e ele se sentia o Justin Bieber porque tinha muita gente, num nível que ele nunca viu nos Estados Unidos. Ele não tinha tanto fã assim nos Estados Unidos. Mas nem só de fama viverá o homem, ele também viverá de dramas. E agora a gente vai falar sobre as polêmicas envolvendo Drake e Bell. Os problemas do Drake começaram em 2009, quando ele foi preso em San Diego por estar DUI, ou seja,
dirigindo sob efeito de bebida ou muito chapado. Em 2012, ele foi processado pelo produtor John Fields. Esse produtor e o Drake combinaram de trabalhar juntos em 9 músicas, mas o Drake só pagou por 5 músicas, então ele estava devendo $36 mil para esse produtor. O produtor processou o Drake e o juiz ordenou que o Drake pagasse o que estava devendo, mais honorários advocatícios. Em 2013, o Drake começou a arrumar briga com o Justin Bieber no Twitter. Ele fez vários comentários e falou sobre as fãs. Pelo que eu vi, o Justin não respondeu. Eu também não perderia meu tempo, porque na época o Justin era o Justin Bieber com uma legião de fãs e o Drake era o cara que fez Drake e Josh. Então assim, eu não boto a mão no fogo por nenhum dos dois. Mas achei engraçado essa treta. No final, o Drake excluiu os tweets, mas temos prints. Em 2014, o Drake entrou com um pedido de falência depois de acumular dívidas de mais de $1 milhão. Na época, ele estava gastando cerca de $18 mil e recebendo apenas $2 mil, então as contas não estavam batendo. Por fim, ele teve que vender a sua mansão de $1,5 milhão para pagar suas dívidas. Em 2015, ele fez os seguintes tweets. Foi mal, ainda vou te chamar de Bruce. E ele postou isso depois que a Vanity Fair divulgou a capa da revista com a Caitlyn Jenner como uma mulher trans. Depois, ele apagou esse tweet e disse: "Não estou sacaneando ele, só não quero esquecer o seu legado. Ele é o maior atleta de todos os tempos, relaxem." Ainda em 2015, ele foi preso de novo suspeito de DUI e alta velocidade. Os oficiais disseram que ele estava fedendo a álcool. Ele foi solto depois de pagar a fiança de $20 mil. Em janeiro de 2016, ele fez um acordo judicial, pegou 96 horas de prisão, perdeu a carteira de motorista, recebeu liberdade condicional e teve que fazer um programa de educação sobre o uso de álcool e drogas. Em 2017, o Josh Peck se casou e não convidou o Drake para o casamento, que ficou muito chateado e fez os seguintes tweets: "Quando você não é convidado para o casamento, a mensagem fica bem clara. A verdade veio à tona, a mensagem foi bem alta e clara. Os laços estão oficialmente cortados, vou sentir a sua falta, mano." O Drake disse em uma entrevista que foi pego desprevenido, que o Josh não falou sobre o casamento, que ele teve que descobrir pelas redes sociais. Ele acabou excluindo o tweet e disse que não deveria ter postado aquilo e sim enviado apenas pro Josh. Na cabeça dele, ele e o Josh eram super amigos porque eles passaram muitas coisas juntos e pra ele os dois trabalhariam juntos pelo resto da vida porque eles eram bros e manos e amigos do coração, mas ele ficou decepcionado quando ele viu que o Josh não pensava do mesmo jeito. Apesar desse drama, ele disse que não guardava mágoas do Josh. Meses depois, os dois se reencontraram no MTV Video Music Awards, se abraçaram e tudo não passou de um mal-entendido. Em 2018, ele se casou com a Janet Von Schmeling, não sei como fala o nome dela. Foi uma cerimônia privada, inclusive só descobriram que ele era casado e tinha um filho quando ele contou isso em 2021. A partir de 2020, as coisas começam a ficar um pouco mais sérias. Melissa Lingafelt, ex-namorada do Drake, acusou ele de ser fisicamente e verbalmente abusivo. Os dois namoraram em 2006, quando ele tinha 20 anos e ela tinha 16 anos, e terminaram em 2009. De acordo com ela, em menos de um ano ele já era abusivo e ela conta tudo isso no TikTok dela. O Drake negou as acusações em uma entrevista. Ele disse que mesmo depois do término, ela ainda sentia que era próxima dele e foi atrás dele pedir ajuda financeira um ano antes dessa treta. Sobre as acusações, ele disse não sei se ela tá atrás de dinheiro e atenção. E também disse que iria atrás de medidas legais. No vídeo, a Melissa fala que depois de um ano morando com ele, os abusos começaram. Ela disse que uma vez ele empurrou ela das escadas. Ela deu a entender que o Drake se envolvia com meninas menores de idade e postou supostas mensagens da atriz Paige Lane, também ex-namorada do Drake, dizendo que ela também tinha passado pelas mesmas coisas quando namorava o Drake. Eu procurei o vídeo original da Melissa no TikTok e eu não encontrei. Pelo que eu percebi, ela tirou esses vídeos do ar. Não sei porquê, não sei se ela foi processada ou alguma coisa do tipo. Eu encontrei o áudio de um desses vídeos, mas como eu não sei por que ela tirou os vídeos do ar, não vou colocar no meu canal. Mas temos prints que eu vou deixar aí na tela e quem quiser ler é só pausar.
2021, o Drake foi preso, acusado de tentativa de colocar crianças em perigo e disseminar material prejudicial a menores. A notícia fala que ele estava conversando com uma menina que era menor de idade e a conversa tinha um teor sexual. A menina tinha 15 anos e ele tinha 31. No tribunal do condado de Cuyahoga, ele se declarou inocente dessas acusações. Ele pagou uma fiança de $2.500 e foi solto, e os termos dessa fiança incluíam não ter contato com a vítima e apresentar amostras de DNA. Em uma audiência via Zoom, a vítima falou sobre o caso, o rosto dela foi divulgado, mas o nome não foi. Inclusive, a sentença do Drake está disponível na internet para quem quiser ver. Ela diz que o fato dele aparecer no tribunal via Zoom não surpreende ela, na verdade mostra que tipo de covarde ele é. Ela conta que o caso começou quando ela tinha 11 anos e descobriu que a tia dela e o Drake tinham um amigo em comum. Ela era muito fã do Drake, tipo, muito fã mesmo, e faria qualquer coisa por ele. Então, em 2014, quando ela tinha 12 anos, os dois se conheceram através da tia dela. Dos 12 aos 15 anos, ela se encontrou com ele várias vezes através dessa tia, e eles conversavam por mensagens e ela contava tudo sobre a vida dela pra ele. Quando ela tinha 14 anos, eles se encontraram pessoalmente e ele disse que estava surpreso como ela tinha crescido e que agora ela era uma mulher, com 14 anos. Com 15 anos, ela começou a receber mensagens dele dizendo como ela era gostosa. Em 2017, houve uma troca de fotos pelo Instagram e pelo Snapchat. Ela estava apaixonada, mas ao mesmo tempo com medo de irritar ele, de deixar ele bravo com ela. Ela se sentia empolgada, mas ao mesmo tempo incomodada por ter conversas tão sexuais com ele. Ela também fala outras coisas bem pesadas, principalmente quando você lembra que era uma menina de 15 anos e um cara de 31. E eu não vou colocar as coisas que ela fala no meu vídeo, porque são bem pesadas. Então, se você quiser ver, o vídeo tá aí no YouTube pra quem quiser. Ele se declarou culpado de tentativa de colocar crianças em perigo e disseminar material prejudicial a menores. O juiz disse que um homem adulto não deve ter conversas inapropriadas com um adolescente, justamente porque eles não têm maturidade suficiente para avaliar sua conduta. E o Drake tirou vantagem de uma pessoa que não tinha idade suficiente para pensar nas consequências daquele relacionamento. Ele também disse, e eu abro aspas, sua posição e status de celebridade permitiram que você alimentasse esse relacionamento. Você conseguiu ter acesso a essa criança e conseguiu ganhar a confiança dela. Então a sua posição é uma faca de dois gumes. Espero que você realmente esteja arrependido. Fecho aspas. Ele foi condenado a 2 anos de liberdade condicional e 200 horas de serviço comunitário e foi proibido de entrar em contato com a vítima. Ele fez um vídeo no Instagram se explicando para os fãs. Ele disse que as notícias estavam erradas ou falsas. A mídia estava falando que ele tinha trocado de nome e se mudado para o México. E ele, de fato, mudou o nome dele no Instagram para Drake Capama. Mas ele disse nesse vídeo que não tinha mudado o nome dele nem se mudado para o México. Ele disse que as acusações eram falsas e quem estava dizendo aquilo não era ele, e sim o estado de Ohio. Porque se as acusações fossem verdadeiras, a situação dele seria bem pior. Disse que não era perfeito, que cometia erros, respondeu uma fã não sabendo a idade dela, mas depois que ele descobriu que ela era menor de idade, ele parou de responder. De acordo com ele, não teve nada sexual, nem mensagens, nem foto, nem nada físico entre ele e a menina. Ele disse que se declarou culpado para resolver a situação o mais rápido possível e para os dois seguirem em frente. Ele termina dizendo para não acreditar na mídia, fazer as suas próprias pesquisas e tirar as suas próprias conclusões. Foi exatamente isso que eu fiz, Drake. Em abril desse ano, o Drake foi dado como desaparecido em um post no Facebook. O departamento de polícia fez um post dizendo que ele estava desaparecido, falaram que carro ele estava dirigindo e que ele estava em perigo. No mesmo dia, ele foi encontrado são e salvo e tuitou sobre a situação. Você deixa o seu celular no carro e não responde por uma noite e é isso que acontece? Emoji de risada. Esse tweet foi excluído e apesar da piadinha, a polícia tinha motivos para acreditar que ele estava em perigo. O TMZ, um site de fofoca dos famosos,
conseguiu uma ligação do 911, onde uma pessoa do departamento de polícia explica por que os policiais estavam preocupados com o desaparecimento do Drake. De acordo com esse site, ele e a esposa teriam brigado e ele estava ameaçando tirar a própria vida. Ele ficaria bêbado e usaria uma corda. Os policiais se envolveram depois que eles descobriram que o Drake estava sozinho em um quarto de hotel, mandando mensagens para a família ameaçando tirar a própria vida. Semanas depois desse desaparecimento, surgiu um vídeo dele chupando um balão numa tentativa de ficar chapado com óxido nitroso, também conhecido como gás hilariante, e nos Estados Unidos é ilegal você inalar esse negócio numa tentativa de ficar chapado. Essa não foi a primeira vez que viram o Drake fazendo isso. Em 2022, ele ficou chupando um balão por 30 minutos dentro do carro dele, com o filho no banco de trás. Depois da história do desaparecimento, a esposa do Drake entrou com um pedido de divórcio por motivos irreconciliáveis, de acordo com ela. Ela também quer a custódia do filho de 2 anos com direito à visita do pai. Uma página de fofocas disse que ela decidiu se separar do Drake depois que ele foi flagrado inalando óxido nitroso com o filho no banco de trás. Depois que ela viu isso, ela disse: chega, eu vou embora daqui, pegou o filho e foi-se embora. E o Drake fez os seguintes tweets: eu fico impressionado como as pessoas são más com quem claramente lida com problemas mentais. É surreal como vocês conseguem ser cruéis. Eu descobri que a minha esposa pediu o divórcio pelo TMZ. Olha a minha música nova. Achei engraçado. Depois de ler tudo isso, eu fiquei pensando no que o próprio Drake disse. Antes, quando ele fazia filmes e séries, as redes sociais não existiam, a internet não tinha o poder que ela tem hoje. Por isso, ele não lia comentários maldosos e não tinham fotos vazadas. Mas as coisas mudaram. Antes, as pessoas tinham opiniões sobre você, mas elas não tinham onde postar. Agora elas têm. Hoje em dia, as palavras têm poder. E poder suficiente para te mandar pro tribunal e acabar com a sua carreira. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Que vídeo longo, eu não esperava que esse vídeo ficasse tão longo, mas tudo bem, eu gosto às vezes de fazer vídeo longo, cansa, mas eu gosto. Não gosto nada, me estressa. Obrigada se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever, de curtir, de comentar, de virar membro, caso você queira, de compartilhar esse vídeo, de comentar, já falei pra comentar, comenta 2 vezes, dane-se. E me digam se tem alguma pessoa polêmica que vocês gostariam que eu fizesse vídeo. Eu não vou fazer vídeo sobre aquela pessoa que começa com Ra e termina com Luca. Não vou. Já tô avisando que eu não vou fazer vídeo sobre isso. Outra pessoa, escolhe uma estrela mirim pra fazer vídeo, tá bom? Um beijo, se cuida e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!